Olá, gente! Sejam bem-vindos à nossa terceira aula. Na aula de hoje, vamos dar prosseguimento ao tópico Meteorologia aplicada aos incêndios florestais e vamos começar fazendo um breve resumo da nossa aula anterior. Pois bem, a radiação eletromagnética emitida pelo Sol, ela chega até o nosso planeta e ela vai acabar influenciando em todas as variáveis meteorológicas que nós vamos estudar na nossa aula de hoje, como na temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, precipitação pluviométrica, velocidade do vento e assim por diante. Vamos começar falando sobre a temperatura do ar. A temperatura do ar ela está vulgarmente associada à sensação de frio e quente, e ela se relaciona ao conceito do equilíbrio termodinâmico de um sistema ou sistemas. Então, a temperatura ela representa o calor sensível armazenado em um determinado objeto. E esse calor sensível ele pode ser determinado em graus Celsius ou em graus Fahrenheit. Essas são as medidas usualmente utilizadas. Só para vocês terem ideia, a conversão de graus Celsius para Fahrenheit é através dessa fórmula aqui. Vou botar minha caneta. Temperatura em graus Celsius é igual a 5 sobre 9 que multiplica pela temperatura em Fahrenheit menos 32. Então, você tendo a temperatura em Fahrenheit ou a temperatura em graus Celsius, você pode converter uma na outra através dessa fórmula aqui. No nosso caso, nós vamos trabalhar com temperatura imediata, a temperatura imediata, ou seja, valores instantâneos. Nós vamos trabalhar com valores médios, valores máximos, valores mínimos e valores normais também. Cada uma dessas variáveis ela representa uma característica da temperatura que pode ser utilizada no delineamento do perigo de ocorrência de incêndios florestais e na facilidade de ignição desse material. A temperatura instantânea do ar ela é a temperatura medida em um determinado momento. Ela vai refletir o calor presente apenas naquele exato momento. Ou seja, se eu pego um termômetro e meço nesse exato momento a temperatura do ar, aqui vai dar em torno de 28 graus. Então, essa é a minha temperatura instantânea. A temperatura média, por sua vez, ela vai refletir a média estática, com base em uma série temporal considerada. Então, posso determinar a temperatura média para o dia de hoje, posso determinar a temperatura média para o mês, para o ano, para a década, para o século, depende da sua escala temporal, você que vai definir a sua escala temporal. Então, se eu quiser saber a temperatura média de um dia, por exemplo, eu faço medições em intervalos constantes, por exemplo, a cada 1 hora eu faço uma medição, durante as 24 horas do dia eu vou ter o valor médio, basta somar todos os valores registrados nas 24 horas e dividir por 24, então nós temos assim o valor médio. A temperatura máxima e mínima também são variáveis importantes. A máxima, elas correspondem respectivamente ao maior e menor valor registrado no período considerado. Então, a temperatura máxima no dia, no período de 24 horas, você vai pegar o valor máximo registrado. E a temperatura mínima, por sua vez, você vai pegar o valor mínimo registrado nessas 24 horas. A diferença entre a máxima e a mínima é definida como amplitude térmica. Então, se você quiser saber qual que é a amplitude térmica do dia de hoje, você vai pegar a temperatura máxima e diminuir pela temperatura mínima. Então, você vai ter a amplitude térmica. A temperatura normal, ela refere-se às médias de 30 anos, tá? E ela é habitualmente utilizada como referência para a caracterização do clima. Por quê? Vocês lembram que na nossa aula inicial eu falei para vocês a diferença entre tempo e clima, tá? Tempo é para o momento, para um determinado momento, para o agora. Hoje o tempo está frio, então significa que hoje, especificamente hoje, está frio. Mas o clima ele é baseado em medidas ao longo de diversos anos. Geralmente utiliza-se o período de 30 anos. Então, a temperatura normal ela vai se referir à média de 30 anos. E ela serve como referência para a caracterização do clima.
A temperatura, nós vamos definir também a temperatura dependendo da sua escala temporal, vai depender também da variação da escala espacial e também da variação vertical, né? Se bem que a vertical ela está relacionada também com a espacial. Mas vamos falar rapidamente sobre cada uma dessas variações aqui. A variação temporal da temperatura. Vamos lá, a temperatura em um determinado local, ela irá variar principalmente em função da hora do dia e da estação do ano. Ao longo do dia, a temperatura ela vai variar mais ou menos de acordo com esse gráfico aqui, que vocês estão vendo do lado direito. Apenas uma observação aqui interessante. Embora o Sol ele esteja mais elevado às 12 horas, que vocês lembram que quando o Sol está formando um ângulo de 90 graus, é o período em que esse local ele vai receber uma maior quantidade de radiação eletromagnética. Então, a gente esperaria que meio-dia, que é o horário em que o Sol está lá. Isso aqui é um Sol, tá? Um desenho muito mal feito. Mas tá bom, aqui é o Sol, aqui é o nosso planeta. Então, meio-dia é o horário que o Sol está formando um ângulo perpendicular, formando esse ângulo de 90 graus aqui. A radiação está atingindo, formando um ângulo de 90 graus, ou seja, tem uma maior quantidade de radiação eletromagnética atingindo esse ponto. No entanto, há uma defasagem entre a temperatura máxima, entre a máxima quantidade de energia recebida pela superfície e a máxima temperatura do ar. E ela vai se dar em função dos fluxos de energia que tramitam no sistema solo-atmosfera. A variação diária da temperatura, pois bem, como eu estava falando, o que geralmente acontece? A temperatura ela se aquece de uma maneira bem rápida a partir do nascer do Sol. Então, quando o Sol nasce por volta de 6 horas, 5 e meia, 6 horas da manhã, isso aqui foi um gráfico de um estudo que eu fiz aqui no estado de Sergipe, tá? A região bem próxima da linha equatorial, de baixa latitude. Então, aqui geralmente, esse gráfico foi construído com base em valores médios determinados ao longo de um ano. E, como eu falei, o Sol nasce geralmente por volta de 5 e meia, 6 horas da manhã, por aí. Então, nós temos um crescimento rápido da temperatura do ar a partir do momento que o Sol nasce, até atingir a temperatura mais alta por aqui, por volta de 1 e meia, 2 horas da tarde, entre 1 e 2 horas da tarde. A partir daí, a temperatura começa a cair, mas não cai tão depressa. Ela vai caindo, vai caindo, vai caindo. Ela sobe mais rápido do que a velocidade com que ela cai. Principalmente aqui na região no interior de uma mata, né? Aqui, essa linha de cima aqui é a temperatura de uma área aberta e essa linha mais escura aqui é a temperatura dentro de uma floresta, no interior, no subbosque. Então, vocês percebem que a velocidade vai caindo de maneira mais... A temperatura, desculpa, vai caindo de maneira mais lenta do que a velocidade com que ela subiu. Ela vai caindo a partir de 2 horas, 1 e meia, 2 horas da tarde. A partir do momento que o Sol já está um pouquinho mais inclinado. E continua caindo até o momento, até o nascer do Sol. Variação temporal, continuando. O padrão de variação diária da temperatura ele pode ser significativamente alterado pela presença de nebulosidade ou de vento. As nuvens elas vão diminuir a penetração da radiação solar direta durante o dia e ela vai reter parte da radiação de onda longa emitida pela Terra durante a noite. Então, durante o dia, se tem muitas nuvens, o que acontece? A radiação eletromagnética ela acaba sendo refletida por essas nuvens. Então, ela bate e, em função do albedo, ela acaba sendo refletida para o espaço. Então, você tem aqui, na superfície, uma menor quantidade de radiação eletromagnética
atingindo ao solo e, consequentemente, uma temperatura mais branda. Já durante a noite acontece o contrário. Durante a noite nós não temos o sol já se pôs, mas a, a, a superfície do nosso planeta ela ainda retém uma grande quantidade de calor e continua emitindo parte desse calor para a atmosfera, na forma de radiação infravermelha. Então, essa radiação, se tiver nuvens, ela vai bater nessas nuvens e acaba retornando. Já se o céu estiver aberto, sem nuvens, nesse caso aqui, essa radiação emitida pela Terra, ela acaba não sendo retida aqui na troposfera e acaba indo para o espaço. Variação sazonal da temperatura. Isso vocês sabem também, nós temos o verão e o inverno. No verão nós temos temperaturas mais elevadas, enquanto que no inverno nós temos temperaturas mais brandas. A variação mensal da temperatura do ar, aqui é um exemplo daquele mesmo gráfico anterior que eu mostrei para vocês, do mesmo trabalho que produziu esse gráfico aqui, a gente produziu também esse outro gráfico, que é baseado em valores médios definidos ao longo dos meses ao longo de um ano, né, de janeiro até dezembro. Ou seja, o nosso trabalho começou em julho de 2017 e foi até junho de 2018. Como nós estamos aqui no hemisfério sul, nós obtivemos os valores máximos de temperatura nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março, tanto para a área aberta, que é esse mais claro aqui, na clareira, quanto na área de mata fechada. A partir do mês de abril, a temperatura começa a cair e tem seu valor mínimo no mês de julho. Então, no hemisfério sul, aqui no estado de Sergipe, em função da baixa latitude, a gente vai observar um gráfico parecido com esse aqui. Mais para frente, a gente vai explicar um pouquinho o que essa relação dessa temperatura tem a ver com a probabilidade de ocorrência de incêndios florestais, tá bom? Em latitudes baixas, onde a variação da altura solar faltando aqui, é pequena, a amplitude térmica anual é fraca. Já em latitudes maiores, há uma maior variação de temperatura ao longo do ano. Então, se você observar aqui, nós temos uma variação de 26 até 22 graus, ou seja, uma amplitude térmica de 4 graus média ao longo do ano. Mas em outras localidades, aqui só um outro exemplo também, olha só a variação anual, mês 1, 2, 3 até mês 12, do Amapá, que o Amapá está bem aqui próximo da linha do Equador. Então você vê que há uma amplitude bem pequena, né? Temperatura máxima por volta de 27, 28, a temperatura mínima talvez aqui por volta de 26. Ah, tem escrito aqui. Pronto, setembro é o mês mais quente do ano, a temperatura média é de 27,9 e janeiro é o mês mais frio, com temperatura média de 26,1. Olha só, uma variação de quase menos que 2 graus, né? 1,8. Nesse caso aqui, na cidade de Porto Alegre, janeiro é o mês mais quente do ano. Porto Alegre está aqui embaixo. Então, a temperatura média do mês de janeiro é de 24,8, enquanto que a temperatura média no mês de junho é de 14,7. Olha só que diferença, né? Mais que 10 graus, né? 10,1 graus Celsius. A variação vertical. Existe um gradiente médio que é utilizado para determinar a variação da temperatura em função da altitude. E esse gradiente é esse aqui. A cada 100 metros que vai aumentando a altitude, você diminui
0,6 graus Celsius da temperatura. Então, um exemplo aqui, se a temperatura na base da montanha é de 20 graus, aqui está 30, vamos dizer que é 20. Se a temperatura na base da montanha é de 20 graus Celsius, calcula a temperatura média a 2.600 metros de altitude. Então, o que você vai fazer aqui? Você primeiro divide 2.600 por 100, que vai dar 26. E depois você multiplica 26 por 0,6. 26 vezes 0,6 vai dar 15,6. Aí você vai diminuir esse valor, 15,6, da temperatura 20 aqui na base da montanha. 20. Então, 20 menos 15,6, aqui no topo nós teremos uma temperatura de 4, média 4,4 graus Celsius. Isso é um gradiente médio, tá, gente? Um valor médio. Uma coisa também que a gente precisa saber com relação à temperatura é sobre a inversão térmica. Mais para frente a gente vai falar com mais detalhes disso aqui. Mas quando a gente for estudar a movimentação das camadas de ar ao longo da atmosfera terrestre. Mas só comentando rapidamente aqui, o ar, quando ele se aquece, ele tem sua densidade diminuída, fica menos denso. Então, ele tende a subir. Já quando o ar se resfria, a sua densidade ela fica maior. Então, o ar mais denso, ele tende a descer. Na inversão térmica, ocorre o contrário. Por quê? O ar mais quente, ele está mais próximo da superfície. Vocês lembram que o Sol emite radiação eletromagnética e aquece o solo. E depois esse solo ele vai perdendo calor para o ar e vai aquecendo o ar, principalmente as camadas mais baixas. Então, geralmente, o ar mais próximo do solo, ele apresenta uma temperatura maior, ele está mais quente. E como ele está mais quente, ele tende a subir. À medida que ele vai subindo, ele vai criando uma zona de baixa pressão aqui embaixo. E essa zona de baixa pressão vai atrair, vai fazer com que cause a movimentação das camadas de ar, gerando os ventos, gerando toda essa movimentação aqui. Porém, quando acontece a inversão térmica, o ar mais frio ele está mais próximo da superfície terrestre. Consequentemente, esse ar mais frio ele não sobe e ele fica aqui mais próximo do solo. Sendo assim, se acontece um incêndio florestal nessa situação aqui, por exemplo, a fumaça ela vai ficar retida aqui na camada mais baixa da atmosfera, que vai causar um grande problema. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Apenas algumas curiosidades a respeito da temperatura. A maior temperatura já obtida, ela foi de 4 trilhões de graus Celsius, olha só. O ser humano ele tem uma capacidade tão grande, né? Pena que nem sempre essa capacidade é colocada em prática para coisas boas. Mas continuando aqui, por meio de um acelerador de partículas, 4 trilhões de graus Celsius. Quando cientistas do Laboratório Nacional de Brookhaven obtiveram em 15 de fevereiro de 2010 essa temperatura recorde por alguns milésimos de segundo. Essa temperatura é suficiente para desintegrar a matéria, podendo derreter prótons e nêutrons. Já a menor temperatura obtida foi de 0,00045 graus Kelvin, pelos cientistas do National Institute of Standard and Technology, por meio de laser para resfriar átomos de Celsius. Só para vocês terem ideia, a temperatura de 0 Kelvin equivale a essa temperatura aqui. Em teoria, essa temperatura aqui ela não é atingida, né? Porque se atingir, nós não temos a movimentação dos átomos. Não me lembro muito bem, mas na teoria essa temperatura aqui ela não é atingida. Já a temperatura do Sol, do núcleo, né, do Sol,
é de 15 milhões de graus Celsius. A pressão, cerca de 340 bilhões maior que a pressão na atmosfera terrestre. A medição da temperatura. Bem, todos vocês já devem ter tido um termômetro desse aqui em casa, ou já devem ter visto. Esse termômetro de vidro aqui, ele é um dos mais comuns, né? Ele é baseado na dilatação do mercúrio. Então, o mercúrio ele vai se dilatando à medida que a temperatura aumenta. E essa dilatação acaba, tanto a dilatação quanto a retração desse conteúdo de mercúrio, acaba refletindo a temperatura em um determinado ambiente. Mas nós temos outros equipamentos também. O Thermopar é o tipo de termômetro atualmente mais utilizado e vendido do mundo. São dois metais que se juntam em um determinado ponto e seu funcionamento ele é baseado na diferença de voltagem entre esses dois metais aqui. Aqui no exemplo nós temos alumínio e cromo, e níquel e cromo. No entanto, qualquer combinação de dois metais ela pode ser utilizada para, em teoria, né, para construir um termopar. No entanto, apenas algumas combinações elas são normalizadas. Quais são essas combinações? As mais comuns são essas aqui, o termopar do tipo K, que é alúmio mais crômio. Então, nós temos uma faixa de utilização aqui de menos 270 a 1.200 graus Celsius. Termopar de uso genérico, tem baixo custo. Eles estão disponíveis em diversas sondas. Temos termopar do tipo E também, Constantan mais crômio. A sua faixa de utilização é essa aqui, de menos 270 a 1.000 graus Celsius. Ele apresenta elevada sensibilidade, o que torna adequado para baixas temperaturas. Termopar do tipo J, Constantan mais ferro. Sua faixa de funcionamento é um pouquinho mais reduzida. Aplica-se a equipamentos já velhos, que não é compatível com termopares mais modernos. Nós temos também o sensor infravermelho. Esse aqui costuma ser utilizado para medir a temperatura das chamas de um determinado incêndio, já que você não tem a capacidade de chegar próximo e botar um sensor para medir lá, então você pega o infravermelho e direciona para a chama e você consegue medir a temperatura dessa chama. A vantagem de um sensor infravermelho é que ele evita esse contato, então agora, nessa pandemia do coronavírus, ele está sendo utilizado bastante, já que você não precisa entrar em contato com a pele da pessoa para medir essa temperatura. Já a desvantagem é inclui maior custo e necessidade de energia elétrica para sua medição. Nós temos termístoros também, que são extremamente sensíveis, mas em contrapartida eles possuem uma faixa de temperatura limitada, são utilizados muito em computadores. A sua desvantagem inclui na sua não linearidade e sua inadequação para uso em temperaturas extremas. Temos alguns outros tipos aqui também para medição de temperatura, mas que não vem ao caso na nossa aula. Pois bem, chegamos no ponto mais interessante, né? Qual que é a relação da temperatura com os incêndios florestais? Pois bem, a temperatura ela vai influir direta e indiretamente na combustão e propagação do fogo. A sua influência direta ela se refere à quantidade de calor necessária para elevar a temperatura do combustível à temperatura de ignição. Então, se eu tenho um material combustível, uma folha, um galho, e ele vai queimar, esse objeto ele precisa inicialmente entrar na temperatura de ignição. E para entrar na temperatura de ignição, quanto mais frio ele está, maior a quantidade de calor que vai ser necessária fornecer a esse objeto para que ele entre nessa temperatura de ignição. A umidade relativa do ar é a quantidade de vapor de água na atmosfera. A umidade alta durante dias quentes faz a sensação térmica aumentar. Só comentando um pouquinho sobre sensação térmica, que não vem muito ao caso, mas é interessante que vocês saibam. A pessoa ela tem a impressão de que está fazendo mais calor devido à redução da eficácia da transpiração da pele. E isso quando a umidade está alta. Por quê? Porque o ar
em contato com o objeto, ele está tendo uma constante troca de vapor d'água. Se o ar está mais seco que o objeto, esse objeto ele vai acabar perdendo umidade. Pode ser eu, pode ser a minha pele aqui. A partir do momento que essa umidade é absorvida, você tem a sensação de frescor. Então, você vai perdendo calor para o meio através da evaporação desse líquido, no caso do suor. E, portanto, você vai ter uma sensação de que está mais frio. Então, exemplo, se a temperatura do ar ela estiver em 24 graus Celsius e a medida relativa estiver em 0%, a temperatura do ar ela vai parecer, nós vamos ter a sensação térmica de que vai estar mais frio, vai estar cerca de 21 graus. Embora essa umidade aqui, ela nunca vai ser atingida, né, 0%. Mas ela pode chegar, sei lá, 10%, chegar a 20%. Geralmente, aqui na minha região, ela geralmente está em torno de 60%, 70%. Mas só botei aqui um exemplo, 0%, só para vocês terem uma ideia, tá? No entanto, se a temperatura do ar ela tiver 24 graus Celsius e a umidade relativa do ar for de 100%, 100% também é um valor que pode ser alcançado, mas geralmente a gente obtém 99%, um pouquinho menos. Mas só para esse exemplo aqui, tá? Se a umidade relativa for de 100%, nós vamos ter a sensação de que a temperatura ela está em torno de 24 graus Celsius. 24 não, desculpa, 27. Então, isso está relacionado diretamente com a umidade relativa do ar e também está relacionado com a velocidade do vento. Mas nesse exemplo aí eu trouxe apenas a influência da umidade relativa do ar na sensação térmica. Pois bem, existem vários métodos, várias maneiras de se quantificar, de se expressar a quantidade de vapor d'água presente na atmosfera. A que nós mais utilizamos é essa aqui, a umidade relativa do ar. Mas você pode determinar também a umidade absoluta, ou seja, qual que é a quantidade total de água na atmosfera, a umidade específica, a razão da mistura, e a umidade relativa do ar. A umidade relativa do ar ela é a razão em percentagem entre a pressão real de vapor d'água e a pressão máxima de vapor. A umidade relativa do ar, ela durante o dia, ela apresenta mais ou menos esse gráfico aqui, essa característica. Aqui nós temos justamente um gráfico diário, a partir de médias diárias obtidas ao longo de um ano, em uma área de clareira, em uma área de mata fechada, ou seja, no interior de uma floresta, um subbosque. Então, a umidade relativa do ar, ela começa a cair à medida que a temperatura vai aumentando. Se a gente observa aquele outro gráfico lá, que eu mostrei para vocês da temperatura, a gente vai observar mais ou menos isso aqui, a partir de 5h30 a temperatura aumentando, 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 aí chega até 1h30, 2h da tarde, começa a cair, 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 cair. Vai caindo, 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 caindo. Caindo, caindo, depois começa a subir. Bem, esse vermelho aqui é a temperatura do ar, só para mostrar para vocês que ele apresenta uma relação inversa à umidade relativa, né? Então, à medida que a temperatura do ar vai aumentando, a umidade relativa do ar ela vai caindo. Mas por que isso? Vocês já pararam para pensar? Por quê? Se você para raciocinar, à medida que a temperatura vai aumentando, você vai ter uma maior quantidade de radiação eletromagnética solar e, consequentemente, você teria uma maior evaporação, né? As plantas elas vão estar perdendo uma maior quantidade de água. Então, você teria uma maior quantidade de água na atmosfera, não? Mas vocês precisam saber que a umidade relativa do ar, ela representa a quantidade, como eu falei para vocês aqui, ela é a razão entre a pressão real de vapor d'água e a pressão máxima de vapor d'água. Acontece que, à medida que a temperatura do ar vai aumentando, o ar ele vai aumentando a sua capacidade de reter água. Então, eu acho que eu tenho aqui.
Quando eu for falar sobre o ponto de orvalho, eu vou explicar um pouquinho melhor. Mas, só para vocês já terem uma noção aqui, já que eu já toquei nesse assunto, à medida que o ar esquenta, ele tem a capacidade de reter uma maior quantidade de água. Então, consequentemente, já que aumenta essa capacidade, a umidade relativa do ar ela vai diminuir, porque ela é a razão entre a pressão real de vapor e a pressão máxima. Então, se você... Vamos lá, a razão entre a pressão real e a pressão máxima. Umidade relativa. Então, se você aumenta a pressão máxima, que vai acontecer com o aumento da temperatura, então, consequentemente, a umidade vai diminuir. Você vai ter uma umidade relativa mais baixa. Já já eu falo um pouquinho mais sobre isso, tá? Os equipamentos utilizados para a medição da umidade relativa do ar são os higrômetros. Eles são compostos, em sua maioria, de substâncias com capacidade de absorver a umidade atmosférica. Entre elas estão cabelo humano e sais de lítio. No higrômetro construído com cabelo humano, uma mecha de cabelo é colocada entre um ponto fixo e um ponto móvel. Segundo, de acordo com a umidade que ela está submetida, esse fio de cabelo ele vai variar o seu comprimento, arrastando, no caso, a ponta móvel, já que a outra ponta está fixa, então, à medida que ele se expande ou se retrai, a depender da umidade, ele vai mover essa ponta móvel. Esse movimento ele é transmitido a um ponteiro que se desloca sobre uma escala na qual estão os valores da umidade relativa do ar. Então, à medida que a umidade vai aumentando, o fio de cabelo ele vai se expandir, vai ficar um pouco maior. Já se a umidade diminui, esse fio vai ficar um pouquinho mais baixo. É muito comum pessoas que vivem em regiões de umidade muito alta, quando viajam para áreas mais secas, com áreas com umidade mais baixa, elas sentem o cabelo mais bonito, falam, meu cabelo está tão bom aqui, meu cabelo tá tão liso, maleável. Isso é pela experiência que eu já viajei com pessoas e essas pessoas que tinham cabelo grande, cabelo longo, já afirmaram e já relataram isso para mim. E isso está diretamente relacionado à umidade. Se você está num local mais seco, seu cabelo ele não fica tão cheio, então ele fica mais baixo. E eu comentando aqui de cabelo, rapaz, tem 5 meses, eu acho que eu não corto meu cabelo por conta dessa quarentena. Estou em isolamento total aqui sem sair de casa. E o cabelo tá essa juba aqui, tô doido para cortar esse cabelo. Mas vamos lá. Então aqui é um exemplo de um higrômetro. Então a medida aqui nós temos um fio de cabelo, uma mecha de cabelos, e aqui ela está presa a um ponto. Então à medida que ela vai variando, você vai ter vai ser refletido aqui nesse gráfico aqui de umidade. Aqui é um digital, apenas mostrando a umidade de 42,3%, umidade relativa. Pois bem, voltando para aquele ponto lá, né, da formação da relação entre a temperatura do ar e a umidade relativa do ar. Como eu estava falando, em um ambiente a 30 graus Celsius, ele pode conter um máximo de 27 gramas de vapor por quilo de ar seco. E já nesse mesmo ambiente a 0 graus Celsius, ele somente pode ser incorporado um máximo de 4 gramas de vapor d'água por quilograma de ar seco. Então, olha só a diferença, de 27 para 4. Então, a 30 graus Celsius ele pode reter 27 gramas de vapor d'água, já a 0 graus Celsius ele tem a capacidade de reter apenas 4. Por isso que quando a temperatura aumenta, a umidade relativa, que é expressa entre a umidade real e a umidade e a capacidade, a umidade potencial desse ar de reter essa umidade, então por isso que a umidade relativa do ar ela vai caindo à medida que a temperatura aumenta. Então, gente, com a queda na temperatura do ambiente, ocorre uma condensação do excesso de vapor d'água. Vocês já devem ter visto, acordando, quem tem costume de acordar cedo, costuma presenciar isso.
já presenciou isso, com certeza. Logo de manhãzinha, antes do sol nascer, por volta de 4 horas, 4h30, 5 horas da manhã, se você for, até mesmo quando o sol está baixo ainda, quando está bem cedinho, você vai olhar as plantas lá de sua casa, do seu terreno, você observa essas gotículas aqui, né? Como se tivesse chovido. Mas, na verdade, o que que acontece? Bem, à medida que o ar vai se resfriando durante a noite, então a temperatura do ar vai caindo, esse ar ele vai perder a capacidade de reter vapor d'água. Então, ele vai atingir esse ar em excesso, desculpa, esse vapor d'água em excesso, ele vai acabar se condensando e formando esse orvalho aqui, já que o ar ele vai perder a capacidade de reter essa quantidade essa quantidade de água, né, no formato de vapor. Então vai acabar se condensando e vai formar o orvalho. Então essa formação do orvalho ela não se dá porque choveu na madrugada ou algo parecido, mas sim por conta da redução da temperatura do ar, que acabou fazendo com que esse ar ele perdesse a capacidade de reter vapor d'água. Então, esse vapor d'água em excesso acaba se condensando e formando um orvalho. Bem, a umidade é uma das principais variáveis que vai interferir nos incêndios florestais, nas queimadas controladas, no fogo em si. Por quê? Porque o material, principalmente o material seco, o material vivo também, mas principalmente o material seco. Vamos lá, o material seco ele está em contato direto com o ar e a quantidade de umidade presente nesse material seco ele vai variar diretamente de acordo com a umidade relativa do ar. Então, se o ar está muito úmido, esse material morto ele também vai apresentar uma umidade maior. E o material que tem muita umidade, ele apresenta uma maior dificuldade de queimar, isso vocês sabem. Por quê? Porque se o material apresenta maior quantidade da água, primeiro, toda essa água precisa ser evaporada para depois esse material entrar em processo de ignição. Então, se o material tem muita umidade, ele queima com dificuldade. Pode queimar ou pode até não queimar, dependendo da quantidade de umidade e também dependendo da quantidade de calor que está sendo fornecida. Mas quando o material está seco, ele queima com mais facilidade. Por quê? Porque a quantidade de umidade é mais baixa. Então, o material morto que está lá no chão da floresta, a sua umidade ela vai variar principalmente com base na umidade relativa do ar. Então, você aumenta a umidade relativa do ar, há uma troca maior de umidade entre o ar e esse material, então esse material acaba ficando mais úmido. Se o ar ele se torna mais seco, então esse material que tem uma umidade maior, ele vai perder esse excesso de umidade para o ar, tendendo a entrar em equilíbrio e, consequentemente, vai se tornar mais seco. Já a vegetação viva, não. A vegetação viva ela tem mecanismos, ela absorve a água do solo, então o ar pode estar seco, mas ela pode estar absorvendo a água do solo e suas folhas podem estar verdes e com muita umidade. Porém, o material morto, que é o mais perigoso, né? Quando a gente vai estudar os incêndios, a gente avalia, uma das principais variáveis é justamente esse material morto, o material que está seco. Porque o material vivo, ele queima, pode queimar, mas com uma certa dificuldade, mas o material morto não. O material morto, ele está lá na linha do solo, ele apresenta uma umidade mais baixa e, consequentemente, pelo fato de estar morto, pelo fato de não ter esse mecanismo de absorção de água do solo, então a umidade desse material morto ela está diretamente relacionada com a umidade relativa do ar e também com outros parâmetros que influem na umidade relativa do ar, como a temperatura também, como a precipitação pluviométrica. Mas se você pegar todos os modelos que tentam estimar o perigo de ocorrência de incêndio, a maioria deles utilizam, a maioria se não todos, né? Eu não estou me lembrando, não me vem na cabeça aqui todos os modelos, mas pelo que eu estou lembrando, todos os modelos eles utilizam a umidade relativa do ar para justamente estimar qual que é o perigo de ocorrência de incêndio florestal. E isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Uma observação aqui, o tempo que o combustível
ele vai levar para absorver ou perder a umidade, ele vai variar dependendo do tipo e do tamanho do material. Então, se nós temos material fino, como folhas, a cícula de pinos, pequenos ramos bem finos, acontece essa troca de maneira mais rápida entre o material e a atmosfera. Já materiais mais grossos, como por exemplo galhos de grande dimensão, troncos de árvore, eles demoram um tempo maior para ganhar ou perder a umidade em função das trocas que acontecem entre o material e a atmosfera. Então, como há essa variação, existem algumas classes de time lag que são padronizadas. Nós temos as classes do material de 1 hora, 10 horas, 100 horas e de 1000 horas. Quando a gente for falar sobre material combustível, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Relação entre temperatura e umidade em incêndios florestais. Vamos lá, nós temos um gráfico aqui da umidade relativa do ar, da temperatura. Como eu já falei para vocês, olha só. A temperatura aumenta, a umidade relativa do ar cai. A temperatura vai caindo, a umidade relativa do ar vai aumentando. Se vocês parassem para pensar aqui, qual que seria o horário mais perigoso aqui, né? Com relação ao perigo de ocorrência de incêndios florestais? Com relação à facilidade de ignição do material combustível? Com relação à facilidade de propagação do fogo? Seria justamente nos momentos em que a temperatura estivesse mais alta e a umidade relativa do ar está mais baixa. Então, nesse período aqui, por volta das 14 horas, um pouquinho depois, então nós temos um perigo maior, uma facilidade maior com que o fogo vai se propagando. Enquanto que na madrugada nós temos uma temperatura mais baixa, nós temos uma umidade relativa do ar também mais alta. Então, aqui nesse período nós teremos uma maior dificuldade para o fogo se propagar. Precipitação pluviométrica. Bem, vocês já sabem que o período de queimadas, o período que ocorre o maior número de incêndios florestais é justamente no período seco, independente de ser verão ou de ser inverno. Porque no Brasil nós temos algumas áreas que chove bastante no verão, na maior parte, né, do país, o verão é chuvoso e o inverno é seco. Já, no entanto, nós temos algumas regiões, como por exemplo aqui em Sergipe, aqui em Aracaju, a região chamada de Zona da Mata, nós temos o verão seco e o inverno chuvoso. Então, aqui, a época em que as queimadas ocorrem com maior frequência, que também o número de incêndios florestais é registrado em maior quantidade, é justamente durante esse verão seco, mais especificamente no final desse verão, justamente nos meses de fevereiro, março, abril. Abril já começa a diminuir, mas fevereiro e março são os meses com maior registro. Janeiro, fevereiro e março. Maior registro de queimadas e incêndios florestais. Justamente porque nesses meses a quantidade de precipitação pluviométrica é mais baixa. Então, nós temos uma temperatura mais elevada, nós temos uma umidade relativa do ar um pouco mais baixa, e nós temos também uma menor quantidade de precipitação pluviométrica. Consequentemente, o material ele vai ficar mais seco e vai se tornar mais fácil desse material queimar. Então, essa é a principal relação entre a precipitação e o perigo de ocorrência de incêndio florestal. Ou seja, quanto mais chove, o material fica mais úmido e, consequentemente, esse material apresenta uma maior dificuldade de queimar. Apenas para vocês saberem aqui, nós temos uma classificação, 3 tipos de chuva. Nós temos chuvas convectivas, chuva orográficas ou de relevo e chuva frontal. Eu vou passar aqui, a nossa aula ela está demorando um pouquinho, ela é bem
longa, então alguns tópicos eu só vou mencionar, como esse, por exemplo, a respeito dessas chuvas. Acredito que não seja de tanta importância assim nesse momento, mas mais para frente a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Quanto maior a altitude, isso aqui é importante, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Consequentemente, a menor possibilidade do ar reter umidade e maior probabilidade do vapor se condensar e chover ou nevar. Vamos dar um exemplo aqui. O ar quente, mais próximo da superfície aqui, ele apresenta uma menor densidade. O que é densidade? Densidade é massa sobre volume. Então, o ar quente aqui, ele se expande. À medida que ele vai se expandir, ele aumenta o seu volume. Se ele aumenta o seu volume, a sua densidade cai. Então tá, o ar menos denso, o ar quente aqui, que vai se aquecendo mais próximo à superfície em função dessa radiação eletromagnética emitida pelo Sol e absorvida pelo solo e depois reemitida na forma de radiação infravermelha, vai aquecer essa camada de ar mais próxima do solo aqui. À medida que aquece, esse ar ele vai se tornando menos denso. Consequentemente, ele vai tender a subir, já que o ar mais frio, aqui em cima, apresenta uma densidade maior, ou seja, apresenta um volume, uma massa sobre volume maior. Então, esse ar mais frio, ele desce e ocupa esse lugar desse ar mais quente que subiu. Essa é a movimentação das camadas de ar na atmosfera, justamente em função dessa variação da densidade dessas massas de ar. Então, vamos lá. Quanto maior a altitude, vocês lembram que eu mostrei por slide para vocês aqui? Aqui. Quanto mais alto, menor vai ser a temperatura. A cada 100 metros, nós vamos ter um gradiente médio de menos 0,6 graus Celsius. Consequentemente, se à medida que a temperatura do ar vai sendo reduzida, menor vai ser a capacidade desse ar de reter umidade. Então, nós temos aqui um ar quente, que tem uma capacidade de reter uma grande quantidade de umidade. E à medida que esse ar quente ele vai subindo, ele vai se distanciando aqui dessa fonte da superfície, que é uma fonte de emissão de calor. Ele vai se distanciando. E à medida que ele vai se distanciando, ele vai ficando mais frio. E à medida que ele vai ficando mais frio, ele vai perdendo a capacidade de reter vapor d'água. Consequentemente, esse vapor d'água em excesso ele vai se condensar e vai chover ou nevar. Então, vocês não precisam saber especificamente sobre cada um desses tipos de chuva aqui, mas vocês precisam entender como que a chuva é formada. O mecanismo de formação dessa chuva, né? Ele se deve justamente ao resfriamento de uma massa de ar quente e úmida. Essa massa ela vai se resfriar e à medida que ela se resfria, ela perde essa capacidade de reter umidade. Então, esse ar... É claro que existem diversos fatores também associados, é necessário que tenha uma partícula de poeira, alguma coisa para formar a gotícula, né, da chuva, ocorrer essa condensação desse vapor d'água. Mas o mais importante que vocês entendam é isso aí. A precipitação pluviométrica ela é medida a partir de aparelhos chamados de pluviômetro. Pluviômetro, aqui alguns exemplos, nós temos um pluviômetro manual. Nesse caso, ele vai reter a água e você tem que ir lá e tem que determinar qual que é a quantidade que precipitou a partir desse volume aqui. Nós temos já automatizados, né,
que ele é constituído por uma conchinha aqui, e à medida que essa conchinha vai enchendo de água, ela seca, ela bate aqui, seca, joga toda a água fora e volta à sua posição original. E cada uma dessa batida, ela equivale a alguma quantidade de água. Então, por exemplo, a cada 5 ml de água que você enche aqui, ela bate, seca, aí conta um valor aqui no equipamento. Aí vai enche mais 5 milímetros, bate, seca e conta outro valor aqui. E a partir daí você determina qual que foi a precipitação pluviométrica. Relação da precipitação nos incêndios florestais, como eu falei para vocês, está diretamente relacionada com a umidade do material combustível. A precipitação, ela está diretamente relacionada com condições críticas de inflamabilidade, e condições críticas, elas não são revestidas assim tão facilmente. Então, se você está no final do período seco, por exemplo, em que passaram-se semanas sem chover, e cai uma chuvinha pequena de 5 milímetros, 6 milímetros. Então, essa chuva pequena, ela não vai conseguir reverter essa condição crítica de inflamabilidade. Então, ela vai umedecer superficialmente o material, mas ele é uma quantidade muito pequena, né, de umidade. Então, por isso que eu botei isso aqui, que condições elas críticas, condições extremas ou críticas de inflamabilidade, elas não são revertidas com facilidade. Da mesma forma, na situação contrária, né? Se choveu muito, vem chovendo há muito tempo, não quer dizer que só porque tem 4, 5 dias que não chove, que o sol está bem quente, está seco, não significa dizer que esse material ele vai estar bastante seco e propício a entrar em processo de combustão. Justamente porque há uma demora nessa, digamos assim, regulação, né? Nessa troca de umidade entre o material e a atmosfera. Os combustíveis florestais extremamente secos, como eu falei para vocês, eles podem ser umedecidos superficialmente por uma chuva matinal e secarem rapidamente, tornando-se novamente inflamáveis durante a tarde. É importante considerar não apenas a quantidade de chuva, mas também a sua distribuição estacional. Se eu tenho uma localidade aqui que choveu 1.200 milímetros em um ano, e eu tenho uma outra localidade aqui que choveu 1.000 milímetros durante um ano. Eu posso dizer que nessa localidade em que choveu 1.200, o perigo de ocorrência de fogo é menor? Não, eu não posso afirmar isso. Por quê, professor? Pois bem, se nessa área aqui que choveu 1.200, toda essa precipitação ela ocorreu apenas em alguns meses do ano. Então, nós temos uma distribuição uma ocorrência de precipitação pluviométrica muito elevada durante o verão, mas o inverno ele foi bem seco, foram quase 2 meses sem nenhuma precipitação. Então, pode-se dizer aqui que nessa situação há um elevado perigo de ocorrência de fogo, maior do que nessa situação aqui, caso essa precipitação pluviométrica ela tenha sido bem distribuída ao longo do ano. Então, se nesse caso aqui choveu em torno de 90 milímetros, 80 milímetros todo mês, certinho, bem distribuída. Então, aqui, nesse segundo caso, nós vamos ter um perigo menor do que nesse primeiro caso aqui, já que toda essa precipitação ela ficou acumulada em alguns meses do ano. Então, por isso que é importante considerar não apenas a quantidade, mas também sua distribuição estacional. O vento, como eu falei para vocês, né? O vento consiste no movimento do ar dos centros de alta pressão para os centros de baixa pressão. Então, está relacionado com aquela densidade que eu falei para vocês, né? Então, nós temos o ar que está quente, e o ar que está quente, ele apresenta uma menor densidade,
Então, o ar quente sobe. À medida que ele sobe, ele vai acabar se resfriando e a sua densidade vai ficar maior. Então, ele vem aqui e desce. Então, essa é um modelo de circulação, o básico que vocês precisam saber. A circulação geral do nosso planeta é justamente esse aqui, polos e equador. Olha só, se você pega o nosso planeta, qual que é a região mais quente, né? É justamente a região equatorial. Consequentemente, nessa região equatorial, o ar ele vai estar menos denso, vai estar mais quente, então esse ar vai apresentar a tendência de subir. No entanto, nessas regiões polares aqui, nós temos o ar mais frio, mais pesado. Então, nós temos zonas aqui de alta pressão, de alta pressão. À medida que esse ar quente aqui ele vai subindo, ele vai criando zonas de baixa pressão. Então, o ar vai subindo e vai deixando digamos assim, um espaço vazio, né? Vai ter uma baixa pressão. E o ar mais frio, ele vai lá e circula em direção a essa zona de baixa pressão. Isso aqui é só um modelo geral de circulação, né? Mas ele na realidade não é bem assim, né? Existem outras movimentações, outras variáveis que vão interferir nessa circulação geral da atmosfera, dos ares na atmosfera. Então não é assim tão simples, tá? Não é esse modelo assim tão simples. Na realidade, um modelo mais complexo do que isso. Mas só para vocês terem ideia da movimentação geral, né? Então, o vento ele vai afetar diretamente a taxa de combustão do combustível florestal pelo aumento do fornecimento de oxigênio. Quando você vai acender uma churrasqueira, o que você faz? Você fica abanando, né? Então, você fica soprando, abanando. Por quê? Porque nesse movimento, abanando, você acaba fornecendo uma maior quantidade de oxigênio. E o triângulo do fogo, nós temos aqui oxigênio, temos material combustível, né? E calor. Então, para um incêndio, uma queimada acontecer, para que ocorra a combustão do material combustível, é necessário que tenha uma fonte de calor, né, que vai fornecer essa ignição, vai provocar a ignição desse material combustível, e também é necessário de oxigênio. Então, se você aumenta a quantidade de oxigênio, consequentemente, você está aumentando a intensidade desse fogo. Você vai aumentar a taxa de propagação em função do fornecimento de energia por condução e convecção. Bem, o que é condução, né? Condução é o tipo de propagação do calor que consiste na transferência de energia térmica entre as partículas que compõem o sistema. Vamos dar um exemplo. Digamos que nós colocamos uma das extremidades de uma barra de metal na chama do fogo. Após alguns instantes, nós vamos perceber que a outra extremidade, ela também, a que a gente está segurando, ela também vai acabar se esquentando. Então, a gente não vai conseguir mais segurar essa barra porque ela vai estar muito quente, mesmo não estando em contato com o fogo, né? Então, esse fato ele ocorre porque as partículas que formam o material, formam o metal, eles receberam a energia e, dessa forma, eles passaram a se agitar com maior intensidade. Essa agitação, ela acabou se transferindo partícula por partícula e ela se propaga em toda a barra de metal até alcançar a outra extremidade. Então, esse tipo de transferência ele ocorre com maior ou menor facilidade, dependendo da constituição atômica do material. Então, se eu boto uma barra de metal, essa barra vai se aquecer rapidamente, mas se eu boto um galho de madeira, por exemplo, já a condição é mais baixa.
Então, vai ser bem mais lento esse processo de aquecimento. Eu posso ficar lá segurando por mais tempo. Já a convecção térmica, é aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Ele também é um processo de transmissão de calor. Vamos dar um exemplo, né? Quando o ar ele é aquecido, as suas partes mais quentes, o ar mais quente, ele vai sofrer uma dilatação térmica, ou seja, vai expandir o seu volume. Em outras palavras, esse ar aquecido ele vai ocupar um volume maior do que o ar em volta. Já esse ar aquecido, ele vai tender, como eu falei para vocês, vai tender a subir, porque ele vai ficar menos denso e, consequentemente, vai criar uma zona de baixa pressão. Então, esse movimento, né, do ar quente subindo é justamente o que nós entendemos por convecção térmica. Aqui só um exemplo mostrando para vocês. Então, aqui nós temos o ar sendo aquecido, consequentemente, a sua densidade ela diminui, então esse ar vai subir e vai ser esse local vai ser ocupado por um ar mais frio, um ar mais denso, mais pesado. Então gera essa circulação aqui. Aí você me pergunta, mas professor, você não disse que quando você assopra, quando você abana uma fogueira, por exemplo, você vai estar fornecendo mais oxigênio e, consequentemente, o fogo vai se tornar mais intenso? Então, por que quando eu vou assoprar uma vela de aniversário, a vela apaga? Bem, repare que o sopro, quando você assopra, ele é muito turbulento. Ou seja, nós temos pequenas massas de ar, elas se movem de maneira caótica. E por causa dessa turbulência, a chama, que ela é composta por gases bastante aquecidos, ela vai se afastar da parafina. Então, se eu assopro com muita força, eu acabo afastando essa chama da parafina, que é justamente o combustível. Em resumo, quando se sopra, o combustível é separado da fonte de calor. Então, vocês lembram aqui, nós temos o triângulo do fogo: calor, oxigênio e material. O material combustível é a parafina, o oxigênio é o oxigênio presente na atmosfera, e o calor é justamente a chama. Então, a chama ela causa esse processo de ignição, mas a partir do momento que eu assopro essa vela, se eu assopro com muita força, eu vou acabar separando a chama do material combustível. E, consequentemente, se eu excluo essa chama, eu estou excluindo um dos fatores aqui do triângulo do fogo, o calor, consequentemente vai acabar extinguindo o processo de combustão. Por fim, vamos comentar apenas rapidamente sobre a pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? Ela é a pressão exercida sobre a superfície terrestre pela camada de ar que a circunda. Ou seja, nós estamos aqui próximo à superfície terrestre e acima de nós tem todo o ar, toda a camada atmosférica. E essa camada atmosférica, ela tem um determinado peso. Então, existem equipamentos que são capazes de mensurar esse peso, essa quantidade de ar, essa pressão atmosférica. A pressão ao nível do mar, a 45 graus de latitude e a 0 graus Celsius, ela corresponde a 760 milímetros de mercúrio. No entanto, à medida que você vai aumentando a altitude, você vai diminuindo a pressão atmosférica. Por quê? Porque à medida que você vai aumentando a altitude, o ar ele vai se tornando menos denso. Você vai ter um ar mais rarefeito. Bem, a atmosfera ela tem uma massa de aproximadamente, olha só, gente, 5,1 vezes 10 elevado a 18 kg. É uma massa muito grande. Sendo que 3/4 dessa massa elas estão situados nos primeiros 11 quilômetros desde a superfície. Então, nossa atmosfera ela é muito grande, tá? Ela tem centenas de quilômetros de extensão. No entanto, 3/4 de toda essa massa dessa atmosfera ela está situada nos primeiros 11 quilômetros. O seu valor
da pressão atmosférica, ela não é constante. Ela vai variar de acordo com a altitude, como eu acabei de explicar para vocês, mas também vai variar de acordo com a latitude, com a temperatura e a densidade do ar. Geralmente podendo flutuar entre 980 mB até 1050 mB. Vocês percebam que no slide anterior eu botei 760, a unidade é diferente, tá? Milímetros de mercúrio. Aqui já é uma outra unidade, MB, que é justamente a unidade que é mais utilizada nos equipamentos. A pressão ela vai decrescer com a altitude a uma taxa de aproximadamente 25,33 milímetros de mercúrio, ou 33,77 mB, a cada 275 metros. Então, vocês lembram que tem aquela relação, né, de 0,6 graus Celsius a cada 100 metros. O mesmo acontece com a pressão atmosférica. Então, a cada 275 metros, que você vai aumentando a altitude, a pressão atmosférica cai esse valor aqui. Então, como eu expliquei para vocês, próximo da superfície, os gases da atmosfera, eles se deformam com a força da gravidade e se concentram, conforme indica esse desenho aqui. Quanto mais próximo do nível do mar e do centro da Terra, maior vai ser a pressão atmosférica. Já em elevadas altitudes, a força da gravidade na atmosfera é menos intensa. As moléculas de ar elas ficam mais distantes umas das outras. Portanto, quanto mais o alpinista à direita subir, menor vai ser a pressão atmosférica sobre ele e mais rarefeito o ar. A pressão atmosférica é um bom indicador das mudanças de tempo. Se a pressão atmosférica está alta e ela começa a cair de uma maneira rápida, é prenúncio de chuva. Já regimes de alta pressão, eles estão associados às inversões térmicas, que agravam o problema da visibilidade e dispersão da fumaça quando ocorrem incêndios florestais. Uma curiosidade aqui, né, já que a gente está falando sobre inversão térmica, no ano de 1952, na Inglaterra, aconteceu esse fenômeno de inversão térmica. Só que nesse período existiam diversas fábricas que funcionavam a carvão, então eles queimavam carvão e acabavam liberando na atmosfera enxofre, que é um subproduto dessa queima desse carvão. No entanto, com a inversão térmica, o que acontece? Esse ar ele não vai subir, o que normalmente acontece, que é o ar subindo e sendo disperso nas camadas mais altas da atmosfera. Então, esse ar rico em enxofre liberado por essas indústrias, ele ficou próximo das cidades, ficou aqui sem ser disperso nas camadas mais altas. E isso, gente, ocasionou a morte de centenas e centenas de pessoas. Existem algumas reportagens que mostram que até 12 mil pessoas elas foram mortas em decorrência desse nevoeiro. Aconteceu em 1952, se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver alguma coisa a respeito sobre isso. Mas é um problema sério. E também, para a ocorrência de incêndios florestais, no que concerne ao nosso assunto de interesse, né, que é justamente o estudo dos incêndios florestais, tem também uma influência. No caso de ocorrência de um incêndio ou de uma queimada, nessa condição de inversão térmica, a fumaça ela não vai ser dissipada, então a fumaça ela vai ficar mais próxima da superfície, e isso vai ocasionar problemas de visibilidade e de intoxicação também. Pode ocasionar já que essa fumaça ela não vai ser dispersa, ela vai ocasionar um maior número de problemas relacionados à inalação dessa fumaça. Já quando não há essa situação de inversão térmica, essa fumaça ela é dissipada normalmente. E o fogo ele se propaga normalmente também. Nessa condição de inversão térmica, o fogo ele tende a se propagar com uma velocidade mais baixa. Por quê? Porque a circulação de ar ela é prejudicada, ela é menos intensa. Então, consequentemente, o fornecimento de oxigênio é mais baixo, o que acaba reduzindo a velocidade de propagação desse fogo e a intensidade do fogo. A pressão atmosférica,
como eu falei para vocês, os primeiros equipamentos, eles mediam essa pressão através do mercúrio. Então, nós temos um recipiente com mercúrio, e à medida que a pressão atmosférica vai aumentando, aumenta-se essa pressão nesse mercúrio aqui em volta, e, consequentemente, faz com que esse mercúrio suba, e aqui do lado nós temos uma escala que está representando os valores da pressão atmosférica. Já se a pressão atmosférica diminui, então esse líquido aqui ele vai descer e vai ocasionar uma redução no valor de medição dessa pressão atmosférica. Nós temos também equipamentos mais modernos, são chamados de barômetros. Tá? Bem, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, foi um pouquinho longa, acabei falando muito sobre alguns assuntos, mas é isso que vocês precisam saber dessas variáveis meteorológicas que influem diretamente na ocorrência dos incêndios florestais e na propagação do fogo. Mais para frente a gente vai falar agora apenas sobre tópicos diretamente relacionados à propagação de fogo. Essas primeiras aulas elas foram um pouquinho mais gerais, abordaram temas um pouquinho mais amplos, mas agora a gente vai focar mesmo nessa parte do fogo. Tá bom, gente? Grande abraço e até a próxima.